Obediência. Por definição, obediência é o ato ou efeito de obedecer, ceder, cumprir, seguir. É um substantivo que define a ação de quem é submisso. Obediente é a pessoa que cumpre ou cede às ordens de alguém. Em Jeremias 7, do 24 ao 28 temos: Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. O Antigo Testamento nos ensina que a obediência a Deus é o ato de dar ouvidos a Deus, colocar o nosso coração em Deus, e assim o amamos. Em Salmos 81:11 lemos: Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. A obediência está diretamente relacionada ao amor a Deus. Se amamos a Deus, o obedecemos, e cumprimos a sua palavra. Foi no jardim do Éden que o homem desobedece pela primeira vez. A desobediência deu origem ao pecado. Vemos isso em Romanos 5:12, onde está escrito assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Desde então, é natural para o homem desobedecer a Deus, pois obedecer envolve muitas coisas. Obedecer é renunciar. É submissão ao outro. É abrir mão das próprias convicções. Obedecer é uma decisão, e cada um de nós temos que escolher, entre fazer ou não fazer. Em Tiago 4,17 temos: Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, para ser obedientes, temos primeiro que decidir. Vejamos o que diz em Salmos 119:30: Escolhi o caminho da verdade, impus-me os vossos decretos. A obediência é o melhor jeito de conhecermos a Deus. Veja, 1 João 2:3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Queridos irmãos e irmãs, precisamos entender que se quisermos ser vitoriosos em nossas batalhas diárias, temos que obedecer os preceitos de Deus, pois quando deixamos de obedecer os seus mandamentos, nos afastamos, e damos lugar ao pecado. Precisamos ser imitadores de Cristo. Jesus é o maior exemplo de obediência à vontade de Deus. Em Romanos 5,19 temos: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Entendam isso. A obediência de Jesus foi tão grande que ele se esvaziou, abriu mão da sua glória. Isso mesmo, abriu mão da sua glória para estar com o homem. Entenda o tamanho desse amor. Em Filipenses do 5 ao 8 temos: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou. Deixou-se esplendor de glória e veio ao mundo como servo. Foi obediente até a sua morte. Em tudo Jesus foi obediente. Até quando temeu, pedindo para passar o cálice, submeteu-se ao sofrimento no Getsêmani. Submeteu-se ao julgamento humano, para que a obra da redenção prometida em Isaías 53 fosse cumprida. Queridos, a obediência nos traz resultados, recompensas, reconhecimento e honra vindos da parte de Deus sobre seus filhos a quem ama. Aconteceu assim com o nosso Mestre, Jesus, a que devemos ser imitadores, o primogênito do Pai. Em João 6,38 temos: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse é o exemplo que devemos seguir, Jesus, que é o princípio da obediência. Se hoje somos cheios do Espírito Santo, somos iguais a Cristo e fazemos a vontade do Pai. Irmão, espero ter colaborado para a edificação de vocês. Se vocês gostaram, deixem o like e inscrevam-se no canal, para que estudos como esse possam ser compartilhados. Obrigado e que Deus abençoe a todos.